Capítulo 4. Em seguida, é preciso falar das coisas que acompanham os temperamentos. Antes já falamos de coisas que os acompanham, ou melhor, dizendo que são-lhes inseparáveis, do corpo seco à dureza, do corpo úmido à moleza, desde é claro que venha junto uma temperatura mediana. Também a constituição gorda e magra segue-se aos temperamentos, não apenas aos naturais, mas também aos adquiridos, por hábitos de longa data. Pois vi muitos por natureza magros tornarem-se gordos, e muitos de natureza gordos emagrecerem. Aos primeiros, por uma vida ociosa e luxuriosa, o temperamento todo tornou-se mais úmido. Os outros, por muitos sofrimentos, muitos desvelos e parca alimentação, ressecaram-se. Falaremos também das notas porque se discernem essas coisas. É melhor, afinal, que saibamos por conta própria discernir, por meio de alguns sinais de alguém, se alguém é tal por natureza ou tornou-se assim por hábito, do que perguntar a outro. E o professor desses sinais, como de todos os outros, é o admirável Hipócrates. Os que têm veias mais largas são por natureza mais quentes, os que têm mais estreitas, ao contrário, mais frios. É trabalho do calor, afinal, alargar e insuflar as veias. Por isso é razoável que quase sempre conhecida a estreiteza das veias com a constituição gorda e espessa, e a constituição magra com a largueza das veias. De modo que, se alguém é gordo e espesso, e ao mesmo tempo tem as veias largas, tornou-se gordo por hábito e não por natureza. Assim como, ao contrário, quem tem veias estreitas e é magro, é necessário que não seja assim por natureza. Pois bem, nos que estão passando fome, diz Hipócrates, devemos examinar a mediania a partir da largueza e estreiteza das veias, não da constituição do resto do corpo. Pois quem tem as veias estreitas tem pouco sangue e não tolera longos jejuns. Os que as possuem largas têm sangue em abundância e jejum por mais tempo sem prejuízo. As causas disso já são evidentes aos que prestaram atenção, ainda que eu não as tenha dito. Mas porque nem todos prestaram atenção, talvez seja necessário, pelo bem desses, dizer alguma coisa. Tudo que no sangue é gorduroso, leve e fino, nos corpos mais quente, se torna alimento graças ao calor. Nos mais frios é conservado, e ao ser coado para fora das veias, vai parar nas partes mais frias, como as membranas, e ali condensa. Já nas partes por natureza mais quentes, como as carnosas, é consumido e digerido pelo calor, a não ser que frialdade do temperamento, que a frialdade do temperamento ainda se acrescente uma vida entregue aos prazeres e assim revista de gorduras e partes carnosas, as partes carnosas. Por essa razão, os animais que hibernam não raros são obesos e as mulheres são mais gordas que os varões, pois a fêmea é mais fria que o macho e fica a maior parte do tempo em casa. Qualquer constituição corporal que seja equilibrada e se exercite na medida certa será necessariamente bem proporcionada, isto é, mediana ou simétrica em todos os aspectos. Já nas pessoas em que abunda a umidade cujo calor não está muito longe de sua suma mediania, estas se tornam corpulentas ou carnosas. Também se torna corpulento quem por natureza é equilibrado, mas vive no ócio e na indolência. E bem disseram os antigos que o costume é uma natureza adquirida. Ora, definir em cada capítulo se é pela natureza. Ora, considerando que já o fizemos uma vez, talvez não seja necessário definir em cada capítulo se é pela natureza ou pelo costume que alguém se torna mais frio, mas o deixaremos aos leitores. Quanto a mim, convém, pelo bem da concisão, ir atrás das constituições corporais próprias de cada temperamento. Pois bem, existem algumas pessoas que, embora sejam magras e de veias pequenas, se nelas fizeres uma incisão, verás sair gordura, que, como consta, nasce sobre a pele na sua membrana interna. Isso raramente se vê nos homens e com muita frequência nas mulheres, pois essa é uma nota de uma natureza mais fria e de uma vida mais ociosa. Ora, a gordura nasce da frieza de constituição, ao passo que a corpulência ou fartura de carnes é gerada pela abundância de sangue e a mediania das carnes. É, por sua vez, é uma nota da natureza equilibrada. Os corpulentos, não há dúvida, possuem mais gordura que os bem proporcionados,
Nem sempre, porém, a gordura nasce na mesma proporção que a carne. Verás alguns com mais carne, outros com mais gordura, outros ainda em que a carne e a gordura crescem parelhas. Nestes em que ambas cresceram parelhas, a umidade fica acima da natureza equilibrada, tanto quanto a frieza. Já naqueles em que a gordura vence, há mais frieza do que umidade, do mesmo modo que nos de carne fartas há um excesso de umidade, mas não de frieza. Pois quando há um calor contido nos devidos limites se ajunta uma profusão de bom sangue, disto é necessário que resulte a corpulência. Quanto deva o sangue superar a mediania ou simetria, não é pelo peso ou pela dimensão que o descobriremos, mas pela razão. Pois enquanto nenhum sintoma mórbido afetar o corpo que tenha ficado gordo, a abundância de umidade ainda estará por hora dentro dos limites da saúde. Já mostramos em outras obras como é necessário que se desmarque um território bastante amplo para o estado saudável. Isto se manifesta até mesmo aqui por todo o nosso discurso, ao estabelecermos a natureza equilibrada, a medida e média como medida das demais, e julgamos desequilibradas as naturezas que se afastam dessa, quer tendam para um lado ou para o outro. Ora, não faríamos isso se o estado saudável não abarcasse o mais e o menos. O desequilíbrio saudável, afinal, é uma coisa e outro doentio. O doentio é o que está a maior distância possível do temperamento médio, o saudável, que está pouca. Tampouco aqui é possível definir a quantidade justa com base no peso e dimensão, mas basta com nota do desequilíbrio saudável que nenhuma função do animal seja prejudicada. O intervalo que separa, portanto, o comprimento perfeito das próprias funções do desarranjo delas compreende toda a extensão do território que vai desde a saúde perfeita até o desequilíbrio saudável. Fora desses limites fica o desequilíbrio doentio, isto é, quando o animal está doente por causa de um desequilíbrio de temperamento. Pois não é apenas o desequilíbrio de temperamento que causa doenças, mas também outras exposições, das quais se haverá de tratar nas obras sobre diferentes doenças. Voltemos agora ao assunto inicial. Sabemos que, nos corpos que conservam a perfeita mediania entre o calor e o frio, o úmido, quando ultrapassa o seco, dentro dos limites do saudável, gera não apenas gordura, mas também corpulência. Ele aumenta a gordura com parcimônia, porém a carne com liberalidade. Ora, do mesmo modo, quando alguém conserva a mediania perfeita entre o úmido e o seco, enquanto o calor é menor que a frieza, é necessário que seu corpo seja mais farto em gordura do que em carne. Porém, se o calor aumentar e a outra oposição conservar a mediania, o animal em questão terá menos gordura do que a carne. Assim como, em sentido contrário, se o seco prevalecer enquanto a outra oposição e conservar a mediania, o corpo sairá tanto mais magro quanto mais duro. Dito isso, foi mostrado pela razão não apenas que nos corpos dos animais existem desequilíbrios simples, mas também que as notas de cada desequilíbrio estão não somente no calor, no frio, na moleza e na dureza, mas também em todas as demais diferenças da constituição de constituições corporais. Destas já falamos das relativas à magreza e à gordura. Em seguida, falaremos das restantes.